Bom, oi, meu nome é Davidson Souza. Meu grupo é composto por Augusto Sérgio e Milena Rodrigues. Nós vamos falar sobre o capítulo 10, externalidades. Vamos definir o que é uma externalidade negativa e positiva, exemplificar o que é a internalização da externalidade, interpretar gráficos, falar um pouco sobre as políticas públicas adotadas em relação às externalidades, né? Políticas de comando, controle, com base de mercado, taxas corretivas e subsídios, licenças de poluição negociáveis. E também soluções privadas em relação às externalidades, teorema de Coase e exemplificar. O que é uma externalidade? A externalidade ela parte de um dos 10 princípios do capítulo 1 e é definida como uma deficiência de mercado. Na ausência dessa deficiência, o mercado ele é competitivo, o mercado competitivo é eficiente. A gente parte do estudo, a gente vai analisar a externalidade a partir do estudo do mercado, certo? E a gente percebe que os compradores e vendedores negligenciam as externalidades, eles negligenciam os impactos que eles causam sobre outras pessoas, que é justamente isso que é uma externalidade. A externalidade ela é o impacto gerado pela ação de uma pessoa, sendo que esse impacto ele atinge terceiros que não participam dessa ação. Esse impacto ele pode ser positivo ou negativo, como nós vamos ver a seguir. Em alguns exemplos, exemplos de impacto negativo, ou seja, externalidades negativas. Poluição de uma fábrica. Ela é uma externalidade negativa porque quando a fábrica está ali produzindo seu produto, né, fabricando seu produto, ela está com esse propósito, né, de vender, de obter lucro, mas ela acaba prejudicando terceiros no processo de fabricação. Acaba expelindo poluentes, né, que podem prejudicar moradores nos arredores ou podem ampliar, né, o efeito estufa, pode aumentar o efeito estufa, aquecimento global, etc. Fumante passivo também, quando o fumante ele está ali, né, saciando seu vício, ele acaba prejudicando terceiros, né, que são no caso os fumantes passivos, pondo em risco a saúde deles. Poluição sonora também, que é no caso das construções civis, muito comum, ou som de carro, etc. Prejudica a audição. Impacto positivo também temos, que é no caso as externalidades positivas. Educação e aprendizado de alunos é um exemplo, porque ele eleva a educação populacional, né, o conhecimento. Esse aluno ele pode contribuir com alguma descoberta, a cura de uma doença, etc., qualquer coisa, e também ele diminui as taxas de criminalidade. Então, isso afeta no desempenho, no desenvolvimento humano. Ser vacinado também, quando eu sou vacinado, eu não somente me protejo, mas protejo terceiros. Então, é um exemplo de externalidade positiva também. Né? Gera um impacto positivo, eu previno outras pessoas de pegarem a doença quando eu me previno, no caso. Internalizando a externalidade. O que é a internalização da externalidade? Ela trata-se de incentivos que servem para fazer com que as pessoas que causam essa externalidade, que provocam, elas não negligenciem ela. Prestem atenção às ações que elas e os impactos que elas causam, né, para poder tomar as medidas cabíveis para justamente contornalizar esses impactos, né? No caso de uma externalidade negativa, nós temos uma maior quantidade de mercado do que a socialmente desejável, nós temos uma maior produção do que nós precisamos. Temos uma superprodução. Então, nesse caso, nós vamos ter muitos impactos negativos. Qual é a medida do governo? Quais medidas políticas nós podemos adotar para contornalizar isso? São que impostos, taxação, multa, que vão fazer com que os consumidores e produtores diminuam essa produção e assim os impactos sejam reduzidos. Podem muito bem esses recursos que forem recolhidos, né, decorrente desses impostos, dessas taxas, serem justamente usados para diminuir os impactos. Por exemplo, se uma empresa causa impacto negativo na natureza, justamente esses recursos, esses impostos, essas taxas que são recolhidas da empresa vão ser usados para recompensar esse fato, esse ato, né? No caso de uma externalidade positiva, nós temos uma menor produção do que é socialmente desejável, né? No caso, por exemplo, da vacina.
temos um déficit de produção. E esse déficit ele compensado com subsídios, através de subsídios e incentivos, que são justamente os recursos que são acolhidos para compensar, né, para suprir a demanda desse tipo de mercado, que causa externalidade positiva. Aqui nós vamos analisar um gráfico, um exemplo de gráfico de uma externalidade negativa, o mercado para a gasolina. No processo de produção da gasolina, nós temos a emissão de poluentes, certo? Nós temos a emissão de poluentes e o que? Eles vão causar um dano de poluição atmosférica, né? Efeito estufa, etc. Então, é uma externalidade negativa, porque nós sabemos que o que é a poluição atmosférica e o efeito estufa prejudicam toda a população. Então, é um exemplo de externalidade negativa. A gente vê aqui que nessa curva, né, da oferta, que é o quê? É a produção, o quanto de produto que eu tenho para ofertar, nós temos o custo privado, que é o custo de produção. E quando nós temos uma empresa que causa uma externalidade negativa, nós vamos ter o chamado custo externo, né? O custo externo, ele é o custo que está relacionado ao quê? A esse imposto, a essa taxa que eu tenho que pagar por causar aquele problema, aquela externalidade, né? É o valor do impacto negativo sobre circunstantes, ok? E a soma, né? Quando nós temos o custo privado com o custo externo, nós vamos ter a linha de custo social, certo? Essa linha verde. Essa linha de custo social, ela vai representar justamente vai ser a linha que eu vou adotar da oferta. Vai ser a nova curva da oferta da empresa, porque eu tenho que levar em consideração, né? Se eu não levar em consideração, eu vou estar negligenciando. Então, eu tenho que levar em consideração essa curva. E a gente percebe, né, de acordo com esse estudo, que a taxa, né, que a diferença se deu de R$ 1 por galão. Se antes eu produzia aqui 10 galões de gasolina a R$ 1, agora eu produzo a R$ 2. O mesmo se aplica para os demais, com uma diferença de R$ 1, certo? Uma diferença de R$ 1 entre eu não ter uma externalidade negativa e eu ter, certo? E isso causa um impacto muito grande no aspecto econômico, né, da empresa. E aqui nós vamos analisar um gráfico de uma externalidade positiva. Nesse caso, a curva do valor social, né, a curva da externalidade, ela vai se dar em cima da curva de demanda, porque nós não vamos ter uma demanda, porque nós não vamos ter uma oferta suficiente, a demanda ela vai ser muito grande. Então, o benefício externo ele se dá em cima da demanda, vai dar em cima ali do valor privado, né? É o valor de produção e mais o benefício externo. Esse 10 de diferença que deu aqui, né, do benefício externo é justamente o subsídio, que é para compensar a falta de recursos para produzir esse produto, né? Então, para externalizar a externalidade, use subsídio de R$ 10 por vacina. Assim, eu vou suprir a demanda populacional por esse produto, né? Então, foi isso. Gente, eu sou Milena e eu vou falar sobre as políticas públicas para as externalidades. Bem, como nós já vimos, a externalidade ela é o efeito negativo de determinada atividade causado sobre uma pessoa ou sobre um grupo de pessoas. Esse efeito ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Se o efeito for positivo, nós temos uma externalidade positiva. E se o efeito for negativo, nós temos uma externalidade negativa. O governo pode reagir às externalidades e para isso que existem as políticas públicas. E essas políticas públicas elas podem ser de dois tipos, que são as políticas de comando e controle e as políticas com base no mercado. As políticas de comando e controle regulamentam o comportamento do indivíduo e as políticas com base no mercado fornecem incentivos para que os agentes, no caso agentes privados, resolvam o caso das externalidades entre eles. E aí agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as duas. Primeiro, nós temos as políticas de regulamentação, que são as políticas de comando e controle.
elas regulam comportamentos de forma direta, ou seja, elas tornam obrigatórias ou então proíbem determinados tipos de atitudes, de comportamentos. E aí, como exemplo, nós temos o lançamento de produtos químicos tóxicos nos reservatórios de água, que é uma externalidade, né? No caso é negativa, porque as pessoas que consomem dessa água, elas vão ser prejudicadas, porque a água vai ser, se lançar produtos químicos tóxicos nesses reservatórios, obviamente a água ela vai ser contaminada. E aí o que vai prejudicar as pessoas que consomem dessa água. Portanto, essa atividade vai estar gerando um efeito e um efeito negativo. Por isso, é um exemplo de externalidade negativa. E aí o governo pode, e ele vai interferir nisso, tipo, criando uma política, né, que torna proibido esse tipo de atividade, né? Só que também não é tão simples quanto aparenta ser, porque o governo ele não pode simplesmente proibir que sejam realizadas atividades que causam efeitos negativos. Um exemplo são a poluição causada pelas fábricas. Por exemplo, as fábricas não podem simplesmente ser proibidas de gerar poluição, porque não tem como. Mas só que elas podem, o governo pode estabelecer os limites, né, da quantidade máxima de poluentes que determinada fábrica pode emitir, tipo, a quantidade máxima de poluição emitida por uma fábrica. O governo pode fazer isso, pode estabelecer esse limite. E aí, caso essa fábrica não cumpra ou ultrapasse esse limite, ela está sujeita a uma multa. Certo. Aí nós temos também as políticas com base no mercado, que são as taxas corretivas e subsídio, e as licenças de poluição negociáveis. Bem, o governo pode tributar atividades que geram externalidades negativas, assim como eles também podem subsidiar atividades que geram externalidades positivas. Então, a taxa corretiva, ela serve para corrigir, como o próprio nome já diz, para corrigir os efeitos de uma externalidade negativa, e o subsídio, ele serve para, digamos que, incentivar ainda mais as atividades que geram externalidades positivas. E por fim, nós temos as licenças de poluição negociáveis, e eu vou explicar ela de uma forma bem prática, dando exemplo. Nós temos duas fábricas, né? A fábrica de aço e uma fábrica de papel. E aí, essas duas fábricas, elas, como eu já expliquei anteriormente, têm um limite de poluição que elas podem emitir. Aí essas duas fábricas têm o seu limite, só que a fábrica de aço, ela chegou à conclusão de que ela precisa emitir mais poluentes do que cabe no limite dela. Já para a fábrica de papel, tá tudo bem reduzir essa quantidade. E aí o que elas vão fazer? Elas vão conversar, chegar a um acordo envolvendo dinheiro, lógico. A fábrica de aço vai pagar determinada quantidade para a fábrica de papel, para que a fábrica de papel possa, digamos que, dar um pouco do limite dela. Ela vai tirar um pouquinho do limite dela e vai dar para outra, ou seja, ela vai diminuir o seu limite para poder aumentar o limite da fábrica de aço, de poluição, tá? E aí elas vão chegar a esse acordo e vão levar esse acordo ao órgão responsável pela proteção do meio ambiente, e ele vai dar a elas essa licença. Essa licença que é dada às fábricas não vai prejudicar o meio ambiente, porque não é como se fosse aumentar o nível de poluição. Não, só vai diminuir para uma e aumentar para outra. Mas a soma de poluição das duas continua sendo a mesma, então tá tudo bem. Oi, eu sou o Augusto e eu vou falar sobre as soluções privadas para as externalidades. Bem, mesmo que as externalidades tornem os mercados ineficientes, nem sempre vai ser necessário uma ação do governo para resolver o problema. Muitas vezes as próprias pessoas vão poder desenvolver soluções privadas e conseguir achar uma solução para aquele problema. Eu vou falar aqui alguns tipos de soluções privadas, começando com códigos morais e sanções sociais. Exemplo, a regra de ouro. A regra de ouro seria o quê? Basicamente, não faça com os outros aquilo que não queiram que façam com você. Essa seria a regra de ouro. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem. A maioria das pessoas não joga lixo em um rio porque sabe que é errado. Isso seria um código moral. Outro tipo de solução privada seria instituições de caridade. Exemplo, o Serra Club. O Serra Club é uma instituição sem fins lucrativos que atua para proteger o meio ambiente. Como a gente sabe, diversas situações trazem externalidades negativas para o meio ambiente, e o Serra Club é um tipo de
de solução, né? Uma instituição de caridade que está aí para combater essas externalidades negativas. E outro exemplo seria um acordo entre participantes do mercado. O que seria? Seria o quê? Eu vou dar um exemplo de um apicultor e um produtor de maçãs. Vamos dizer, nessa situação, as abelhas iriam polinizar a plantação de maçãs e isso faria com que essa plantação se desenvolvesse de forma melhor. E, ao mesmo tempo, elas iam extrair o néctar das flores e usar para produzir o mel. Nesse caso, ia ter uma externalidade positiva, né? Entre o apicultor e o produtor de maçãs. Então, aí eles poderiam fazer um acordo entre eles mesmos por conta dessa situação. Bem, esses seriam alguns tipos de soluções privadas. E agora eu vou falar sobre o teorema de Coase. Bom, o teorema de Coase basicamente é o quê? Ele fala que se os agentes econômicos privados puderem negociar sem custo de alocação de sem custo a alocação de recursos, eles poderão resolver o problema das externalidades entre eles mesmos. É basicamente o quê? Qualquer que seja a distribuição de direitos, as partes que estão envolvidas naquela negociação vão poder chegar a um acordo que todos fiquem satisfeitos com a situação e tenham um resultado eficiente. Seria isso o teorema de Coase. Vou usar um exemplo aqui. O Dick é um dono ele é dono de um cachorro. E esse cachorro faz muito barulho, o que acaba incomodando a Jane, que é sua vizinha. Então, o resultado socialmente eficiente nesse caso seria que procura o bem-estar de Dick e Jane. Então, o que o teorema falaria? Se os valores para Dick ter o cão mais do que os valores da paz e tranquilidade de Jane, o cão deve ficar. O teorema de Coase fala que o mercado vai chegar em um resultado eficiente por si só. Nesse caso, ele está citando de valores. Um exemplo seria isso. Vamos supor que o cachorro tem um valor para Dick de R$ 800 e a paz e tranquilidade de Jane tem um valor de R$ 600. Então, nesse caso, um resultado eficiente seria o cão ficar, né? Por conta que o valor dele é maior do que o valor da paz e tranquilidade de Jane. Então, o resultado privado para a situação seria o quê? Dick iria pagar a Jane R$ 600 e todos os dois iam sair satisfeitos nessa situação. Por quê? Porque nesse caso, o Dick vai estar pagando um valor menor do que o cão representa para ele e um valor maior do que a paz e tranquilidade de Jane representa para ele. Então, os dois sairiam satisfeitos, porque a Jane vai aturar o latido do cão, mas ela vai receber um valor para isso, que seria maior que o da paz e tranquilidade dela. Então, os dois sairiam satisfeitos. Agora, eu vou falar o porquê das soluções privadas nem sempre funcionarem. Bem, como a gente viu, para esse tipo de soluções privadas funcionarem, os dois pessoas que tiverem nessa negociação têm que concordar com o acordo e aplicar ele. E nem sempre isso vai funcionar, nem sempre vai dar certo. E aqui eu vou falar alguns motivos do porquê nem sempre funciona. Começando com o custo de transação. O que seria o custo de transação? Seria o custo que quem estiver nessa negociação teria para achar uma solução. Então, em algumas situações, o custo vai ser muito alto para desenvolver uma solução para aquela externalidade. Então, eles optam por ficar sem solução e continuar com o problema, porque o custo para solucionar isso seria muito alto. Então, o melhor a se fazer nessa situação é continuar com o problema sem uma solução. O outro seria a teimosia, que é um dos mais simples. Seria o quê? Como vai ter que ter um acordo, sempre vai ficar um lado querendo um acordo melhor, o outro também querendo um acordo melhor, e nunca vão chegar a ambos aceitar um acordo, o que é necessário para desenvolver uma solução privada. Ambos vão ter que aceitar a um acordo. E com a teimosia, muitas vezes isso não acontece. E o outro seria problemas de coordenação. Quando uma das partes na negociação é muito grande, fica muito difícil, até impossível, coordenar essa parte para chegar a um acordo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma fábrica que polui um rio, e esse rio, diversos pescadores trabalham nele, se sustentam por meio da pesca. E vamos supor que sejam 100 pescadores. Seria muito difícil coordenar esses 100 pescadores para entrar em um acordo com a fábrica. Então, esses seriam os problemas com coordenação. Quando uma parte é muito grande,
fica um pouco complicado de coordenar elas para entrar em um acordo. Bom, agora a gente chega aqui na parte da conclusão do nosso trabalho. Com a leitura do capítulo 10, né, que se trata das externalidades, a gente concluiu que as externalidades são os efeitos que uma decisão vai trazer para um terceiro, né, uma pessoa que não estava participando daquela situação. E, em alguns casos, as pessoas vão poder resolver sozinhas o problema, como a gente viu, e o teorema de Coase, né, vem sugerir que as partes consigam negociar entre si e chegar a um resultado eficiente. O teorema de Coase fala que eles sempre vão conseguir, né? Porém, a gente viu que isso nem sempre acontece. E quando isso não acontece, uma ação do governo vai acontecer. Que o que seria? O governo vai poder exigir que os tomadores daquela decisão, que trouxeram a externalidade, arquem com os custos daquelas ações. Então, aí a gente vai poder ver que as forças do mercado vai ser a melhor solução para as próprias falhas dele. Um exemplo que a gente pode dar de uma ação do governo, quando as soluções privadas não dão certo, são os impostos corretivos e as licenças de poluição, que foram criadas para combater as externalidades da poluição, né? Que diversas externalidades trazem a poluição. E aqui agora a gente tem a referência, que foi o livro que ficou disponibilizado, foi o único que a gente usou para fazer o trabalho. Então, obrigado por assistirem. E aqui está encerrando a apresentação.